Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. Estaremos lendo a partir do primeiro versículo para a nossa meditação. Prometo não me prolongar, mas falarei aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e ouviu-se dizer que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Então foram ter com ele uns, conduzindo um paralítico carregado por 4 deles. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado exatamente no ponto correspondente ao local onde ele se encontrava. E fazendo um buraco nele, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, estão perdoados os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam no coração: Por que dizestes assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele se levantou, tomou logo o seu leito e saiu à vista de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada parecido. Vamos poder sentar. Aleluias. Irmãos, nós louvamos a Deus pelo seu grande cuidado, seu grande carinho. E eu louvo a Deus. Estava quinta-feira ministrando na nossa sede. E eu estava dizendo para os irmãos que Deus tem sempre um plano perfeito. E hoje estamos aqui, culto com todos os jovens, né? Abaixo desse ano, né, pastor? Todos são jovens, né? E nós louvamos a Deus, irmão, que o plano de Deus é tão lindo, irmão, tão lindo, tão maravilhoso, que Ele mesmo sendo Deus tão perfeito e poderoso, Ele conta comigo e com você para participar desse plano. Sabe, às vezes olhamos para a grandeza de Deus e para o seu cuidado e podemos pensar assim: mas Deus pode fazer todas as coisas. Ele é aquele que abriu o mar vermelho para o povo passar. Ele é aquele que enviou o maná no deserto. Aquele que fez água brotar da rocha. Ele é Deus, Ele é todo poderoso, Ele é. Mas mesmo assim Ele está contando comigo e com você para fazer parte desse plano. O texto em que nós lemos, o evangelista Marcos, ele narra uma história em que ele diz que Jesus Cristo, estando em Cafarnaum, souberam que ele estava numa casa e se juntou ali uma grande multidão. Até então, irmão, tudo isso é normal, porque onde Jesus chegava a multidão junto. Onde Jesus ia, alguém sabia: olha, Jesus está passando. Uns curiosos, outros porque queriam receber milagres, outros porque acreditavam no poder dele, mas sempre havia uma multidão. Só que agora ele vai narrar uma situação que vai sair um pouco do normal. Porque, irmãos, havia uma multidão. Eu tenho certeza que havia outras pessoas precisando de milagre ali. Com certeza. Tinha enfermo ali? Tinha. Tinha curioso? Também.
Mas agora ele fala assim, alguma coisa aconteceu diferente. Porque a Bíblia diz, no texto que nós lemos, que estava tão cheia a casa, que ninguém poderia ter acesso através da porta. Todos que quisessem se aproximar de Jesus teriam que passar por aquela porta. Mas no olhar humano a porta estava fechada, porque não tinha espaço para ninguém passar. E quando todos tinham a expectativa de que qualquer um que precisasse a chegar a Jesus entraria naquela porta, alguém escuta um barulho diferente. E olha para cima e fala, peraí, alguma coisa está acontecendo. O que estão fazendo aqui? Eu estava estudando e conta-se que naquela época era comum o telhado ser plano e ter uma escada ao lado da casa, para que a pessoa pudesse ter acesso. E que em alguns casos havia até mesmo uma porta no teto, algo que desse acesso à casa. Porém, sabe o que é interessante? É que se você for ler o texto, ele diz que 4 homens traziam um homem em cima de um leito. Quem sabe, ele não era simplesmente, quando se fala paralítico, ele poderia ser até tetraplégico. Imagine, irmão, 4 homens tendo que carregar, tu fala assim, mas 4 homens carregar uma pessoa deitada não é tão difícil assim não, né, pastor? 4 homens, um pega de cada lado, todo mundo levanta e vamos embora. Mas pensa comigo, irmão. Souberam que Jesus estava na casa, mas já tinha chegado a multidão, então aquele homem não estava perto dali. Porque se ele estivesse do lado, João, ele ia ser o primeiro da fila. Ó, Jesus chegou ali, ó, já pega um de cada lado aí e vão botar ele para dentro. Jesus chegou. Mas ouviram dizer, quando chegaram lá, a casa já estava cheia e não deu tempo. Lembra daquele paralítico? O evangelista João, ele vai dizer assim, olha, 38 anos o paralítico estava à beira do tanque, esperando o movimento das águas. E toda vez que ele ia, alguém chegava primeiro do que ele. Toda vez ele falou assim, agora eu vou. Quem sabe você saiu de casa hoje pensando assim, hoje é o dia do meu milagre. É hoje, olha, hoje tem que ser, porque eu já fui tantas vezes lá e não aconteceu nada. Eu já orei tanto nesse sentido e nada mudou. Mas eu quero te dizer que o mesmo Jesus que chegou naquele tanque, ele está aqui hoje. O mesmo Jesus que estava naquela casa, ele está nesta casa aqui hoje. Pastor Alexandre, eu falo lá na congregação que eu pastorei, que atrasado é quem não chega. É uma frase que eu vivo repetindo para os irmãos, porque eu já escutei muito, talvez o pastor, aqui não deve acontecer essas coisas não. Mas na igreja que eu pastorei, de vez em quando eu escuto os irmãos assim, ah, pastor, é porque eu atrasei, aí eu ia chegar 8 horas na igreja, eu acabei não indo. Eu vou lhe contar uma história, irmão. Eu, antigamente, eu trabalhava numa firma, numa empresa, de tecelagem, e tinha vezes que a encomenda estava atrasada e eu tinha que trabalhar até mais tarde. E às vezes era 7h15, eu estava saindo do trabalho ainda. Eu ia direto para o culto. Teve um dia que eu cheguei, irmão, o ônibus atrasou, só Jesus para ter misericórdia. Aquele dia, irmão, eu cheguei no culto, ia dando 8:55. Eu cheguei na porta, estava no final da mensagem, mas deu para pelo menos pegar a bênção apostólica. Mas eu saí de lá feliz, irmão, porque eu consegui chegar. Entenda bem, irmão, no reino dos céus não é quem chega primeiro, é quem chega. E às vezes a gente coloca desculpa para tudo. Ah, não, porque agora está tarde, porque hoje eu estou cansado, porque... Não, irmão. É claro, irmão, a gente tem compromisso, tá, irmão? Nós temos horário, com certeza, irmão. A Bíblia fala que a gente tem que fazer com ordem e decência. Sim, concordo. Estou dizendo que os irmãos têm que chegar todo mundo atrasado, não, tá, irmão? A gente tem que ter compromisso. Sim, mas a gente coloca desculpa para tudo. Às vezes olhamos para a igreja... Eu já falei isso, às vezes, conversando com a minha esposa em casa, eu falei, tem gente que olha para a igreja como uma firma. Não, tem que bater o ponto. Se eu chegar atrasado, eu vou perder o ponto. Então tem que chegar lá. Não, irmão. A Bíblia fala que Jesus Cristo conta uma história que um homem foi lá procurar trabalhadores. Um chegou de manhã cedo, outro só chegou na hora do almoço, outro só chegou no finalzinho da tarde, só pegou a raspinha do trabalho. Mas na hora de pagar, todo mundo recebeu igual. Sabe por quê? Ele chegou. E agora este homem
carregado por 4. Você imagina só, hein? Irmão, pega uma sacolinha de arroz, 1 quilo, 1 quilinho só, tá? Não precisa ser de 5 quilos não, 1 quilinho só. E anda 1 quilômetro com aquela sacolinha na mão. Vai ser fácil? Não, tu pegar 1 quilinho e jogar para cá é fácil. Fica para ver se não vai ficar aquela marquinha no dedo da sacola. Vai pesar, não vai? Quer ver? Todo carinho, João, vem cá, por favor, me ajuda aqui. Chega a mão assim, só com uma mão só. Não, segura aqui assim. Isso. Fica a mão esticada aí enquanto eu estou falando. Imagina, irmão, 4 homens carregando o paralítico e estão caminhando. Quem sabe alguém já olhou para o outro e falou assim: tá chegando? Não, rapaz, tá perto, vamos caminhar mais um pouquinho. Rapaz, eu não estou vendo nenhuma multidão ainda, ninguém. Tá ficando pesado aí? É mesmo? Não estou sentindo nada, rapaz. Mas ele está caminhando e continua caminhando. E alguém olha assim: rapaz, tem certeza que já está chegando? Vem cá, meu amigo. Vem cá, por favor. Coloca a mão aqui assim. Aliviou, né? Ah, que bênção, né? Rapaz, mas a caminhada é longa, rapaz. Está ficando difícil. E eles continuam caminhando. Aleluia. Está chegando, ainda não vejo a casa. Mas nós vamos chegar lá. A gente já chega atrasado, mas a gente chega. E eles continuam caminhando. Imagina, irmão. Quem sabe um deles fala assim: vamos parar um pouquinho para descansar, que o negócio está ficando pesado. Olha lá, o outro já chegou até mais perto para fazer assim, para segurar o braço de João. Pesa, não pesa? Mas se fizer junto, fica mais fácil. Juventude, quer crescer? Caminha junto. Quer ver milagres acontecer? Caminha junto. Sozinho ninguém consegue, mas se mais alguém colocar a mão aqui, ó. Também, né? Obrigado, meu querido. Deus abençoe você. Deus está contando comigo e para você, porque existe alguém precisando chegar até Jesus. E quantos jovens estão perdidos no mundo que não tem ninguém que estenda a mão e fala assim: eu vou caminhar contigo. É mais fácil, pense comigo, se alguém está à beira de um precipício, na ponta do barranco, quase caindo, o que é mais fácil? Você ir lá na beiradinha também do barranco para puxar ele de volta? Ou você fazer assim, ó? O que é mais fácil? Não é mais fácil de longe fazer assim, ó? Você vai cair, pronto, acabou. Acabou o trabalho, né? Só que na epístola de João, em 1 João capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, que deu o seu Filho para morrer por nós. E assim como Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Está disposto a julgar alguém? Está disposto a entregar a vida por ele? E eu lhe pergunto, nesta noite, na mensagem que Deus colocou no meu coração: quanto vale uma amizade? Quanto vale um amigo para você? O que para você é ter amigo? Quem gosta de ter amigo aqui, irmão? Ih, todo mundo levantou a mão, né? Mas aí eu vou lhe fazer mais uma pergunta: quem aqui quer ser amigo? E eu acho que o negócio foi um pouquinho mais devagar, né, pastor? Vou levantar a mão. A de ter amigo, todo mundo errado. Ah, pastor, tem diferença? Tem, irmão. Porque ter amigo é aquele camarada que está sempre assim: quando eu precisar, ele vai me ajudar, né? Quando eu precisar, ele vai estar comigo, ele não vai me negar isso, né? Não, é que de lá pode até me negar, mas esse aqui não vai me negar. Né, Gabriel? Agora, quando a história é inversa, que alguém precisa de você, será que você age da mesma forma? Será que você pensa assim: não posso negar porque é meu amigo? Fica mais puxado, não fica? Mas esses 4 homens, eles decidiram
romper a barreira de tudo que estava à sua frente para levar alguém para Jesus. Hoje pela manhã e à tarde, nós tivemos Santa Ceia, reunião. E o pastor Valdir, ele falou algo interessante. Ele falou para os obreiros assim: quantas almas você já ganhou para Jesus esse ano? Metade do ano já foi. O que você fez para Jesus? Aí você fala assim: mas eu já tentei. Mas se tu não consegue sozinho, pede ajuda, irmão. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que tudo a gente sabe fazer. E jovem é uma benção, é? Cadê o jovem? São benção ou não sabe? Dá glória a Deus o jovem aí. Jovem é uma benção, né, irmão? Eu sou jovem ainda também, né? Não sou tão velho também, não, né? Sou vivido, né? E jovem, guarde o conselho que eu dou para vocês. Porque eu já ouvi muitas vezes alguém falar assim: ah, mas jovem é difícil de lidar. Jovem é complicado, né? Ah, mas é jovem, sabe? Jovem, né? Jovem. É, irmão. Sabe por quê? É que tem hora que a gente... Eu digo a gente, irmão, porque depois que a gente começa a pastorear, muita coisa vai mudando, né, irmão? Eu brincava lá, falei assim, quando eu era coordenador de jovem, né? Aí depois que eu passei a ser pastor de igreja, a gente começa a lidar com os irmãos de tudo quanto é idade, né? Aí a gente fica parado e fala assim: rapaz, né? As coisas um pouquinho diferentes, né? Mas muitas vezes, por causa da força, né? Por que a Bíblia fala assim, ó? João, o que ele disse para os jovens? Eu vos escrevi porque vocês são fortes, ó. Ah, você tem força, mano. Você pode ver que a hora que eu falei para João segurar a Bíblia aqui, ele rapidinho, ó, estufou o peito e tudo. Né, mano? Se alguém de mais idade já pegava assim, irmão. É sério. Por isso que a Bíblia fala em Eclesiastes 11, que Salomão fala assim: olha, lembra-te do teu Criador no dia da tua, antes que venha o dia mau. E a tua força vai ser pequena. Só que na hora de usar a força, irmão, às vezes a gente não sabe disso. Você é jovem, você tem força? Tem. Mas mesmo assim você precisa de ajuda. E jovem é sempre, às vezes, motivo de crítica. Acho que aqui não deve acontecer isso não, pastor. Acho que é só lá. Mas quantas vezes a gente escuta assim, o irmão chega pra gente e fala: mas pastor, esse jovem, ó, tem que dar jeito nesse jovem. Jovem é difícil demais, pastor. Sabe? Por muitas vezes eu escutei que eu era jovem demais. Quantas vezes eu cheguei uma vez a ouvir, irmão, né? Muita gente brinca por causa da minha voz, né, irmão? Eu fui na igreja esse dia lá, eu acabei de cantar, o irmão pegou no microfone e falou assim: irmãos, só para lembrar que a voz dele é assim mesmo, tá, irmão? Eu me lembro que uma vez eu estava participando do conjunto e um líder de uma congregação na época, numa reunião com os jovens, ele olhou e falou assim: Léo não pode cantar com os jovens não. Aí eu fiquei parado assim: ué, por quê? Não, Léo atrapalha todo mundo, a voz dele, ele começa a cantar, ele abafa a voz dos outros. A gente tinha que cantar nem no conjunto. Comecei a pregar, Deus foi me honrando no ministério. Fui separado para diaconato. Depois eu fui presbítero. Me lembro como foi hoje. O dia que eu fui consagrado a presbítero, um rapaz virou para meu pai e falou assim: vamos botar terno e gravata também para ver se a gente é consagrado. Comecei a dirigir congregação. Fui ordenado evangelista pela convenção da Assembleia de Deus Ministério Madureira. Depois fui ordenado a pastor, agora dia 12 de setembro. Eu completo 10 anos de pastorado. Sabe por quê, irmão? Porque Deus acreditou em mim mesmo eu sendo jovem. E hoje Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele acredita em você. Deus me trouxe aqui hoje, jovens, para te dizer: tem alguém precisando de ti. E é você que vai carregar.
É você que vai ajudar. A igreja precisa de você, o pastor precisa de você. Imagine só, aqueles 4 homens chegou lá, já depois de ter carregado o tempo todo, chega lá, aquela multidão em volta da casa, não é possível. Rapaz, a gente carregou isso tudo para chegar aqui, não tem espaço nem na porta. Sempre tem aquele que vai falar assim, mas tá difícil hoje, hein? Só que sabe o que eu fico feliz? É que sempre vai ter um para dizer assim, mas vamos continuar? Vamos tentar de novo? Aleluia. Vamos tentar mais uma vez? Bom, não deu pela porta. Ah, rapaz, ainda tem um caminho, sabia? Vamos tentar pelo telhado? Eu lhe pergunto. Depois de estar carregado aqui peso todinho. Você olhar e falar assim, vai levantar para botar no telhado? Sabe o que eu acho lindo, irmão? É que Deus é tão perfeito. É que Ele quer que você enxergue. Aleluia. Que Ele tem sempre um caminho novo quando não tem saída. Aleluia. Você fala assim, mas o caminho bonitinho era esse. Eu planejei, eu calculei tudo certinho, não era esse lado que tinha que ir. Aleluia. Mas foi louvado aqui agora. Mas de repente o Senhor olha lá de cima a tua rota. E o vento faz o barco mudar o caminho. Aleluia. Uma vez eu fui parado na rua por um obreiro. Ele me encontrou na rua e falou assim, pastor, me ajuda em oração, as coisas estão muito difíceis, pastor. Eu estou passando um vento, a luta está tão grande. Eu na base olhei para ele e falei, meu irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. A nossa vida é igual barco à vela. Só sai do lugar se tiver vento. Sem vento, barco à vela não sai do lugar. Tem outro jeito, pastor? Não tem. Tem que ter vento, não tem? Então fica feliz, irmão. O vento está soprando, é tempo de sair do lugar, irmão. O que você está esperando para reconhecer que o vento está soprando para você se despertar? Está esperando mais o quê? O barco bater na pedra? Ou você vai segurar e falar assim, eu vou guiar e vou pedir ajuda a Jesus, porque Ele vai dar a direção certa, porque este vento veio para me sair do lugar. Agora abre-se o telhado. E eles começam agora a descer aquela maca. Onde estava quem? Jesus. Aleluia. Aleluia. Sabe o que é maravilhoso? É que Jesus olha para o paralítico, olha para os homens, olha para o paralítico, olha para os homens, e vendo a fé dos homens, Ele olha para o paralítico e fala assim, perdoados são os teus pecados. Imagina a mente de alguém lá em cima que carregou aquele homem, botou em cima do telhado, pensando assim, ele só vai fazer isso? Será que não vou ter que carregar de novo? Sabe o que Jesus quer falar comigo e com você hoje? A salvação ainda vale mais. A salvação ainda é o principal. Milagre é bom, irmão, é? Mas Deus quer me ensinar e te ensinar que a presença dEle na nossa vida vale mais do que a prata, vale mais do que o ouro, vale mais do que a cura, vale mais do que milagres. Como está a tua fé? Você hoje tem fé para abençoar o irmão que está do seu lado? Você hoje tem fé para orar aquele que está enfermo? Às vezes a gente fala assim, não, eu tenho que ter fé para conquistar o meu milagre. Mas Jesus estava vendo a fé daqueles homens por alguém. Aleluia. Aí pronto, os escribas olhou e falou, quem é esse cara para perdoar pecado? Aleluia.
Mas aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e vai completar. Ah, pastor, o negócio deu aquela melhorada, mas parece que está piorando de novo. Não, filho, fica tranquilo. É porque tudo tem um tempo. E Deus quer provar a nossa fé. Até que ponto você está disposto a acreditar no milagre na vida de outro? Sabe, eu aprendi que melhor do que sorrir é fazer alguém sorrir. Não existe nada que tenha pago isso aí, sabia? É bom sorrir? É. Fica feliz? Fica. Mas quando você vê alguém cabisbaixo, que você vai lá e faz aquela pessoa sorrir, não tem nada no mundo que pague. A recompensa é maior, não é, pastor? É, irmão. É tão bom. Faz-me lembrar de Elias e Eliseu. Os irmãos conhecem bem a história. No livro de 2 Reis. Começo do segundo livro de Reis. A Bíblia vai dizer que estava lá Elias e Eliseu. E Elias sabia que ele ia embora. Ele falou para Eliseu assim: Eliseu, o Senhor me envia a Betel. Fica aqui. Não. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu vou contigo. E os homens daquela cidade olhavam para Eliseu e falavam assim: tu sabe que Elias vai ser tomado de ti, né? Tu sabe que ele vai embora, né? Aleluia. Eliseu, calai-vos, eu sei. Ah, Eliseu, o Senhor me envia a Jericó. Fica aqui. Não, estou contigo, eu vou também. Aleluia. Ó, agora o Senhor me envia ao Jordão. Fica aqui. E Eliseu, não, eu vou contigo. Quando chega à beira do rio Jordão, Elias pega a capa, fere a água, o rio Jordão se abre, os dois passam. E após passar o rio Jordão, os dois vão caminhando. E agora Elias olha para Eliseu e fala assim: tu sabes que eu serei tomado de ti. O que tu quer? Me pede. Eliseu fala assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. O que ele está querendo dizer? Eu quero dar continuidade ao que tu já fez. Elias olhou para ele: dura coisa pediste, rapaz. Então é isso que tu quer? Eu vou te dar uma condição. Aí tem versões que vai dizer assim: olha, se me vires sendo tomado de ti. E outra versão vai dizer assim: olha, se me vires subir, te será feito como tu pediste. Olha que coisa interessante. Se me vires, não é descer não, irmão, é subir. Quem sobe é porque está sendo exaltado. Sabe o que eu acho lindo? É que aquele que aprende a servir e se alegrar com a alegria dos outros. É isso que Elias estava ensinando para Eliseu. Ei, Eliseu, quer ser feliz? Se alegre com os outros. Porque se eu subir, tu sobe também. Na hierarquia de uma liderança, aquele que está no degrau de baixo, se ele se alegra com o seu líder subindo, o degrau fica vago para ele subir também. Agora, se ele tentar derrubar o líder cai em cima dele. Aí cai os dois. Ei, quer ser feliz? Se alegre com a alegria dos outros. Olha a alegria desses 4 homens em levar alguém até Jesus. Perdoados são os teus pecados. Aí Jesus vai falar assim: olha, para saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Olhou o paralítico. Agora eu vou completar. Levanta, pega a cama e pode ir embora. Aleluia. Eu já vou concluir, que a hora já foi embora. Mas sabe o que Jesus fala? Olha, vai, pode ir, vai embora. Olha o que acontece, irmão. Lembra que quando ele chegou não tinha lugar para ele entrar? A porta estava fechada, não era? Não tinha como ele entrar. Mas agora a Bíblia fala assim, que aquele homem então levanta, pega a cama e sai à vista de todos. Todo mundo teve que abrir caminho para ele sair.
Ei, ninguém te deixou entrar, mas vão ver você conquistar. Criaram barreira para você não conseguir, mas vão ter que ver você continuar caminhando. Sabe por quê? Você não depende dos outros, você depende de Jesus. Enquanto a tua esperança estiver no homem, você vai sempre ser frustrado. Agora, quando você entender que quem resolve é Jesus, quem faz milagre é Jesus, quem muda a história é Jesus, quem traz milagres e transformações é Jesus, irmão, o milagre vai acontecer. Se coloca de pé, irmão. Eu já vou terminar. Faz o seguinte, irmão. Ó, vem cá, João. Um abraço aqui. Faz assim com o teu irmão aqui, ó. Segura o braço do teu irmão assim, irmão, por favor. Segura aí. Segura alguém que está ao teu lado aí, irmão. Agora fala para ele assim, ó. Não para de caminhar. Fala de novo com convicção. Não para de caminhar. Agora vai ser bom. Ó, presta atenção. Agora tu olha para ele e fala assim: se você não conseguir caminhar, eu vou te carregar. Aleluia. Está disposto a carregar? Ou você só quer ver caminhar? Fácil. Deus quer te usar hoje para quem está perto de você. Aleluia. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois o seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a hora é chegada. Você não vai parar, você não vai parar. Sou Jesus do Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegada. Tem gente que pensa em desistir, mas hoje Deus te chamou. Não abandone. Cara que dá vontade de abandonar. Pois esse meu deserto para levantar alguém. Deus quer te usar para levantar alguém hoje. Ele vai restaurar alguém. E vai ressuscitar sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar,
choe querebanai choe sai. Alai choe quento sai. Perfonho sai. Rebanagas. Quem sabe alguém disse para você: você não é capaz. Você não pode. Quem sabe as circunstâncias ao teu redor tentaram te parar. Disseram que para você não tem jeito. Disseram que para o teu casamento não tem solução. Disseram que para a tua saúde não tem jeito. Mas você não vai parar, não. Deus manda te dizer: continua caminhando. Continua caminhando, porque ainda tem Jesus. Ainda tem Jesus. Tudo que estás passando agora é porque alguém está caído precisando de você. E no meio da tua dor, Deus te usará. Deus vai te usar. Através da tua dor, Deus vai restaurar corações. Através da tua luta, Deus vai salvar. Tem gente que já veio de casa falando assim: se hoje não acontecer milagre, eu desisto. Tem gente, pastor, que já está pensando assim: olha, eu já lutei tanto, já fiz a minha parte. Eu já fiz tudo que era possível. Mas Deus manda te dizer que o Deus do impossível está aqui hoje para dizer: caminha mais um pouco. Dá mais um passo. Moisés estava perante o mar vermelho. Atrás vinha Faraó. E agora, como é que faz? Continua caminhando. Diga ao povo que marche. Dá mais um passo. Alabaxé, Benica, Toremanagas, Teramanchuí, Keremanagas. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois eu vou chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar.